Bom dia, sou Dirceu Antunes, jornalista, aqui da Inglaterra, fazendo esse vídeo no cemitério onde está Charles Spurgeon. Charles Spurgeon foi um dos pastores pioneiros que é considerado o que mais pregou depois do apóstolo Paulo em toda a sua história. Ele veio da Holanda, seu avô era pastor e seu pai também. Ele nasceu em junho de 1834 e foi viver com seu avô até os 6 anos de idade. Ele leu O Peregrino de John na casa do avô com muitos livros e aprendeu. E ele voltou para a casa dos seus pais, onde com 15, 16 anos começou a ter o problema de perguntar o que era ser cristão, que ele estava cheio de pecados. Um dia ele estava indo para um culto, que era uma igreja batista, porque tinha nevou muito, e ele não pôde ir aonde ele desejava. E ele acabou parando nesse culto, e o pregador, como estava lá, não era o pregador oficial, leu Isaías 45, 22. E o pregador dizia essa palavra para ele, dizia a palavra e olhava para ele. E ali foi o dia que ele chegou na conclusão que ele era um pecador, que ele tinha que aceitar Jesus, porque para ver ali o sangue do Cristo de Jesus, que derramou para salvar os nossos pecados. A partir dali, Charles Spurgeon se tornou um estudioso, começou até a querer frequentar uma escola de evangélicos, mas não ficou por muito tempo. Mas aos 19 anos ele foi convidado para ir cuidar de uma igreja que tinha lugares para 1.200 pessoas. Só que essa igreja que ele estava, não conseguia colocar pessoas dentro. E fizeram um teste com ele que talvez ficava 6 meses ali para ver se era um bom pastor. E em questão de poucos meses começou a ficar lotado essa igreja. Aí fizeram uma outra pedido para... A igreja era pequena demais e acabaram alugando o tabernáculo. O tabernáculo em Londres era um local que fizeram, e ao estar fazendo esse tabernáculo, teve um princípio de incêndio. E teve algumas confusões de algumas mortes que o pessoal fez um alarme falso. Então, Charles Spurgeon pediu para todos orarem para Deus que fizesse toda a obra da igreja sem acontecer nenhum acidente. E foi o que aconteceu, não teve mais nenhuma vítima, nada. Essa igreja era tão grande em Londres, tão grande, que Charles Spurgeon pedia para as pessoas, os fiéis, a cada 3 meses irem passear de férias, para dar lugar a mais pessoas. E o Charles Spurgeon começou a escrever os sermões, e os sermões deles foi sendo famosos. Ele vendia cada sermão a 1 penny para ajudar ao ministério e ajudar as viúvas e os órfãos. Teve um sermão dele que vendeu 300.000 cópias na Europa. Logo depois, um rico da Europa comprou 1 milhão de cópias para distribuir no mundo. E os sermões de Charles Spurgeon começou a ir na América, só que na América muitas vezes ele falava contra os escravos, e a América usava os escravos. Ela não gostava de que falasse isso sobre a liberdade dos escravos. Charles Spurgeon teve também que criou um college para criar missionários, que nós vamos visitar o college do Charles Spurgeon logo daqui a pouquinho. Então, nesse local aqui, aconteceu esse fato marcante, que veio 6.000 pessoas acompanhar o cortejo do fúnebre dele, e todos liam o Isaías 45, 22. Então, estou aqui para mostrar que também está escrito ali no túmulo que ele está esperando a volta de Jesus, o Salvador. Então, estamos aqui, vou fazer um vídeo ao redor aqui do túmulo, e depois estaremos indo para o College de Charles Spurgeon. Vem aqui comigo, vamos ver. Volta. É um local aqui em Londres, perto da Igreja Catedral, muito perto da Igreja Catedral do pastor Anthony Jackson. Muitos pastores a gente traz aqui para conhecer.
Isso aqui é uma homenagem à esposa dele. E Charles Spurgeon, então, foi considerado o pioneiro, o pregador de multidões, que ele fez. Se você em 10 anos ler todos os dias um sermão, vai levar mais de 10 anos para poder conseguir ler todos os sermões que ele fez. Os sermões deles eram tão famosos que eram mandados por telegrama para a América. Todos os sermões ele corrigia, ele pregava na quinta e ele mesmo fazia, transcrevia e fazia, publicava na semana próxima. Custava, como eu disse antes, 1 penny. E ele ajudou centenas. Ele teve uma ajuda uma vez de uma pessoa rica que quis que ele construísse um orfanatório. E ele disse, mas eu não sou disso, eu quero dar para George Miller, que tinha em Bristol, grande pastor e grande, que tinha um ministério. A pessoa disse, não, essa ajuda que eu quero te dar é para você fazer. Ele acabou pensando e acabou construindo um orfanatório para cuidar de crianças da rua. Então nós estamos em Londres. Eu sou Dirceu Antunes, estarei fazendo vídeos para a TV ao Brasil, para as notícias, para vocês. Siga e peça qualquer pauta para o futuro. Estarei visitando logo agora a escola de Charles Spurgeon e contarei um pouco mais sobre a vida dele. Até mais.